Oizinho, gente! Tudo bem com você? Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro na Europa. Faço devocionais diários e faço vídeos muito interessantes sobre Deus e a Bíblia. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo para você crescer diariamente com Deus. Mas para o vídeo de hoje eu recebi essa dúvida de Ângela Bonfim. Como faço para ir à igreja por causa do coronavírus? E aí eu respondi para a Rosângela, como assim? Explique o que você quer dizer com essa dúvida, porque eu não sabia nada dessa situação aí no Brasil e talvez eu faça um vídeo para você sobre esse assunto. E ela respondeu: Amada, sou proibida de ir à igreja por causa do coronavírus. Tenho acima de 60 anos e por ordem do ministro da Saúde eu não sou autorizada a ir. E os casos onde eu moro aumentou a curva. Muito obrigada, beijos no coração. E depois a Rosângela diz, observação, por esse motivo esfrio um pouco na fé. Paz do Senhor. Então, nesse vídeo de hoje, as duas, nós vamos tentar ajudar a Rosângela com essa dúvida. Então continue assistindo esse vídeo hoje para você saber meu ponto de vista sobre esse assunto e se a Rosângela deveria ir na igreja ou não. Porque aqui na Europa tem muitas igrejas fechadas por ordem dos governos. E descubra o que eu vou falar sobre esse assunto agora, tá bom? Vamos começar! Gente, é uma questão de obediência, não é? Nós devemos obedecer ao governo quando diz que não podemos ir à igreja temporariamente? Então, o que a Bíblia fala nesse respeito? Então, a Bíblia diz o seguinte sobre a obediência aos governos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratiquem o bem e ela o enaltecerá. Ok, mas usar esse verso nessa situação é uma simplificação da situação. Acho que é muito mais complicada do que isso. Sabe por quê? Porque quando os fariseus repreenderam os discípulos por terem pregado o evangelho, eles mandaram eles calarem. E qual que foi a resposta dos discípulos amados? Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, a quem é mais importante obedecer? Ao governo ou a Deus? Você lembra da passagem em Hebreus, gente? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, é um mandamento de Deus não deixar de reunirmos. Yes. Nós precisamos nos reunir. E nos reunir na internet é uma coisa e é bom, mas é completamente diferente quando é presencial. Sabe o que eu acho? Eu acho que o governo exagerou quando falou para certas pessoas que não podem ir na igreja. Agora, aqui na Europa, tem muitas igrejas fechadas por ordem de diversos governos. E eu acho que o governo deveria nos instruir acerca de assuntos relacionados com o nosso bem-estar físico, mas acerca do nosso bem-estar
espiritual, eu acho que é completamente diferente. Eu acho que é uma invasão da nossa liberdade em outro nível, porque é um mandamento bíblico não deixar de nos encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gente, diz falando entre si, ou seja, um com o outro, ou seja, em grupos, presencialmente, nós devemos encorajar um ao outro. O cristianismo não é para ser praticado sozinho, é para fazer entre os irmãos, no contexto da igreja. E eu acho que como cristãos não devemos deixar de nos reunir e devemos cuidar das pessoas vulneráveis e ser uma família onde as pessoas podem compartilhar as suas dificuldades. Mas Lu, você está sendo muito irresponsável demais nisso tudo, porque a razão pela qual o governo não deixa a Rosângela ir na igreja e fechou as igrejas aqui na Europa temporariamente é porque está preocupado com a saúde do povo, é por causa do crescimento do vírus, está tentando controlar o crescimento do vírus. Ou seja, é uma razão legítima e sensível. E a igreja não está sendo perseguida, né? Naquele versículo que você citou, né? A igreja os discípulos estavam sendo perseguidos por causa de pregarem o evangelho. Isso não está acontecendo nesse exato momento na história do mundo. E tem muitas outras instituições que estão fechando aqui na Europa. Não é só a igreja que tem sofrido com o fechamento, né? E não é perseguição dos cristãos. O governo está tentando controlar o vírus para prevenir mais mortos. Ok, uau. Agora, Lu, você está entrando em outro assunto completamente diferente. Tem muitos artigos escritos por cientistas, epidemiologistas e médicos que não concordam com o lockdown. A gripe normal anual mata muita mais gente do que o Covid-19. Mas nós nunca fechamos nenhuma igreja por causa da gripe, né? Está acontecendo muito alarmismo nas notícias e nos jornais acerca do número de mortes associadas com o Covid. O governo e a grande mídia têm assustado as pessoas com contagem diárias de mortes, histórias de horror, números incorretos e provisões, cenários, modelos sem parar. E sabe, na Inglaterra era para haver 4.000 mortes por dia em meados de outubro, mas isso nunca aconteceu. Bem, eu acredito que o custo dos lockdowns é muito maior do que o benefício, porque milhares estão perdendo seus empregos, vivendo na pobreza, perdendo seus negócios. E a taxa de suicídio está aumentando e as pessoas estão morrendo por causa de tratamentos de câncer perdidos e essas coisas assim. E infelizmente parece que essas mortes não são importantes. Apenas as mortes de Covid-19 são levadas a sério hoje em dia. Não. Espera aí. Isso não sabemos de fato. Isso é especulação. Ok, gente. Então, esqueça disso, tá? E nós vamos voltar ao princípio. O que foi que Rosângela Bonfim falou? Ela falou que a fé dela está se esfriando. E a sua fé, o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que você tem nessa vida. E se você sente que a sua fé está se esfriando, faça de tudo para que a sua fé não se esfrie, tá bom? Quem é que manda em você? É Deus ou é o governo? Você precisa decidir a quem é mais importante
obedecer, né? O que é mais importante? A sua saúde espiritual ou a sua saúde física? E a sua resposta a essa pergunta é a resposta se você deveria ir na igreja ou não. Tá bom, Rosângela? Espero que nós, as duas, temos te ajudado. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.